Quando se chega a uma certa idade, muitas certezas começam a desmoronar. Aquilo que antes era óbvio, agora parece questionável. Aquilo que antes parecia seguro, agora aprisiona. E uma das decisões mais comuns, e ao mesmo tempo mais perigosas, que muitos idosos tomam, é se mudar para perto dos filhos. Fazem isso acreditando que estarão mais protegidos, mais acompanhados, mais integrados. Mas o que acontece com mais frequência do que se imagina é exatamente o contrário: mais frustração, mais solidão, mais sensação de abandono emocional. É por isso que hoje eu preciso te contar por que viver perto dos seus filhos na velhice pode ser o maior erro da sua vida. E não é porque seus filhos sejam maus. É porque talvez você esteja esperando deles algo que eles simplesmente não podem ou não querem te dar. A ideia de estar por perto soa linda na teoria. A gente imagina os netos vindo visitar, aos domingos os filhos batendo a porta para um café, a mesa cheia, a casa viva, a sensação de pertencimento. Mas o que acontece na prática é bem diferente. Seus filhos têm suas próprias vidas, seus próprios horários, suas próprias prioridades. E você mesmo, estando fisicamente próximo, começa a perceber que está emocionalmente distante. Você espera uma ligação, uma visita, um convite, e quando não vem, machuca, porque o corpo está ali, mas o afeto não acompanha, porque você fez um movimento enorme, deixou tudo para estar perto e se vê ignorado na mesma medida. O estoicismo nos ensina algo fundamental. Não coloque sua paz no que está fora do seu controle. E o comportamento dos seus filhos está totalmente fora do seu controle. Ter eles por perto não garante carinho, nem atenção, nem conexão. E é aí que muitos idosos se partem por dentro. Porque o que eles queriam, no fundo, não era apenas proximidade física. Era vínculo. Era ser visto. Era ter de volta a importância que um dia sentiram. Mas essa importância não se impõe. E se esperada em silêncio, vira frustração. Essa é a primeira verdade difícil de engolir. Morar perto dos filhos não garante companhia. Pelo contrário, muitas vezes, faz a solidão gritar ainda mais alto. Porque quando você está longe, ao menos tem a desculpa da distância. Mas quando está perto, e mesmo assim é ignorado, você não tem mais onde se esconder. Fica evidente que o que falta não é espaço, é prioridade. E se você ainda baseia seu bem-estar na forma como os outros vão te tratar, vai viver se decepcionando. Porque ninguém, nem mesmo seus filhos, é responsável pela sua felicidade. Isso é tarefa sua. E o estoicismo é implacável em lembrar disso. A liberdade começa quando você para de esperar dos outros aquilo que só você pode se dar. Talvez você tenha se mudado para ajudar, para estar mais presente, para ser apoio, para cuidar dos netos, para facilitar a vida deles. E no começo isso parece certo, mas logo você começa a perceber que sua ajuda se transformou em obrigação. Você deixa de ter nome e passa a ser quem cuida, quem busca, quem leva, quem resolve. E quando precisa de um tempo, de um favor, de um ombro, ninguém tem agenda, ninguém tem disposição. Você se sente em segundo plano mesmo estando a 2 quarteirões. E o que era para ser vínculo, vira desgaste. Mas o mais perigoso não é a ausência do outro, é o abandono de si. É quando você para de viver sua própria rotina para viver em função dos outros. Quando seus horários são adaptados aos deles. Quando seus desejos são deixados de lado. Quando você começa a aceitar pouco calado só para não gerar conflito. Quando você começa a agradecer por migalhas porque acha que não merece mais do que isso. Mas você merece. Você não viveu tanto, passou por tanto, venceu tantas batalhas para agora ser coadjuvante na vida dos outros. Você merece ser o protagonista da sua própria velhice. E se você sente que tudo isso está acontecendo com você, não precisa se desesperar. Ainda dá tempo de recuperar o controle da sua vida. No próximo bloco, vamos aprofundar como essa dinâmica, que parece normal e familiar, pode aos poucos destruir sua saúde emocional e te afastar de si mesmo. E mais importante, vamos entender como reconquistar seu espaço, sua paz e sua autonomia, mesmo se você já estiver morando ao lado dos seus filhos. A maior armadilha da terceira idade talvez não seja a solidão, mas a expectativa. Esperar que os outros ajam como gostaríamos esperar,
que nos valorizem da forma que merecemos. Esperar que se lembrem, que apareçam, que cuidem, que notem. E quando você decide morar perto dos seus filhos, na maioria das vezes, essa expectativa se torna insuportável. Porque você está ali a poucos metros de distância, mas ninguém tem tempo. Ninguém te escuta. Ninguém te inclui. E aos poucos, o que era para ser apoio vira ressentimento. A ajuda que você foi pronto a oferecer vira obrigação. A presença que você queria dividir se transforma em peso. E aquilo que parecia uma escolha sensata se revela uma prisão emocional sem grades, mas com muitas culpas. É aqui que entra a sabedoria estoica. Os estoicos ensinavam que você deve distinguir o que está sob seu controle daquilo que não está. E a forma como seus filhos vão se comportar, como vão te tratar, como vão priorizar suas próprias rotinas, está completamente fora do seu controle. Você pode oferecer amor, apoio, presença, mas não pode exigir reciprocidade. E quando você baseia sua paz no comportamento dos outros, está fadado à frustração. Mudar-se para perto deles, achando que isso vai melhorar a relação, é como mudar a moldura, esperando que a imagem se torne mais bonita. O que precisa mudar não é a geografia, é o entendimento do seu lugar nessa fase da vida. E qual é esse lugar? O de alguém que já viveu o suficiente para não se apegar mais à validação alheia. O de alguém que merece respeito e não migalhas de atenção. O de alguém que tem o direito de construir uma vida própria mesmo na velhice. Isso significa dizer não com firmeza. Significa parar de se oferecer o tempo todo. Parar de estar sempre disponível, sempre pronto, sempre acessível. Porque a verdade dura é que quem vive se oferecendo é quem mais se sente descartado. E o que você quer é vínculo, não servidão. É troca, não exploração. Muitas pessoas acreditam que estarão mais seguras perto dos filhos. Mas segurança emocional não se conquista com proximidade física. Muitas vezes, quanto mais perto, mais você é exposto aos conflitos, às cobranças, às tensões. Você escuta discussões, percebe distanciamentos, é colocado em situações delicadas. Vira conselheiro de casal, babá de neto, cuidador de cachorro, mediador de crises. E no fim, quando precisa de um pouco de silêncio, de um tempo para si, ouve que está ficando ranzinza, que está de mal com a vida. Mas ninguém se pergunta o que você sente, o que você precisa, o que você está aguentando calado. Há também aqueles que se mudam perto dos filhos por medo. Medo de envelhecer sozinhos, medo de adoecer e não ter quem ajude, medo de morrer e ser esquecido. E esses medos são reais, sim, mas não se resolvem com presença forçada. Medo se resolve com autonomia, com escolhas práticas, com organização, com redes de apoio saudáveis e estruturadas, e principalmente com um entendimento claro de que o amor verdadeiro não exige sacrifício constante. Você pode amar seus filhos e ao mesmo tempo preservar sua individualidade. Pode amar seus netos sem precisar estar disponível 24 horas por dia. Pode ser família sem ser extensão do outro. E aqui está uma verdade estoica que precisa ser dita com todas as letras. Se você não definir seus limites, ninguém vai fazer isso por você. Porque as pessoas, até as que te amam, se acostumam com o que você permite. Se você diz sim, para tudo elas aprendem a esperar esse sim sempre. Se você se anula, elas aprendem a viver sem te enxergar. Não por maldade, mas porque é assim que o comportamento humano funciona. E é por isso que, para manter sua dignidade e sua saúde emocional intactas, você precisa ser o guardião do seu espaço. Precisa lembrar todos os dias que a sua vida ainda é sua e que sua velhice não pode ser vivida no quintal dos outros. No próximo bloco, vamos conhecer histórias de pessoas que decidiram se afastar fisicamente ou emocionalmente dos filhos, não por egoísmo, mas por sobrevivência. Gente que entendeu que a liberdade na velhice é mais valiosa do que a conveniência. E que viver bem não é estar sempre presente na vida dos outros, mas estar inteiro na sua própria jornada. Dona Yolanda tem 68 anos, mudou-se para o andar de cima da casa do filho mais velho com a melhor das intenções. Estar por perto dos netos, ajudar com a rotina da casa,
viver com mais companhia. O primeiro mês foi cheio de promessas, cafés juntos, planos em família, risadas, de criança preenchendo a sala. Mas aos poucos as portas começaram a se fechar. A agenda do filho ficou cheia, a nora começou a tratá-la como alguém sempre à disposição, e quando percebeu, ela era apenas a avó que resolve tudo. Os netos já não batiam à sua porta. O filho não tinha mais tempo para conversar, e ela, que havia largado sua casa, seus vizinhos, seus hábitos, passou a viver em função de pessoas que não a enxergavam. Começou a adoecer em silêncio, comendo sozinha, dormindo cedo, calando cada vez mais. E só entendeu a gravidade do que estava acontecendo quando se pegou chorando sem motivo todos os dias. Yolanda não está sozinha. Essa história se repete aos milhares. Muitos se mudam acreditando que estarão mais integrados à vida familiar e se tornam apenas peças da engrenagem doméstica dos filhos. São chamados quando precisam de uma carona, quando o neto está doente, quando o cachorro precisa ser levado ao veterinário. Mas quando a dor é sua, quando o silêncio dói, quando o coração precisa de colo, não tem ninguém. E o que era para ser um lar compartilhado se transforma numa cela confortável. Tem móveis novos, tem televisão, tem comida, mas falta alma. Seu Norberto, 72, viveu situação parecida. Mudou-se de cidade para ficar mais perto da filha única, que havia acabado de ter um bebê. Ele achava que seria parte da rotina do crescimento do neto, da nova fase da filha. Mas percebeu que era mais bem-vindo como apoio logístico do que como pai. Cuidava do neto, fazia compras, ajudava nas tarefas domésticas, mas nunca recebia um obrigado, nem uma conversa verdadeira. Sentia que estava ali para servir, não para conviver. E quando teve um problema de saúde, foi levado ao hospital por um vizinho, porque a filha não podia sair do trabalho naquele dia. Ali, ele entendeu ele. Era útil, mas não essencial. Histórias como essas revelam uma verdade dura. Nem sempre os vínculos de sangue garantem afeto verdadeiro, que às vezes o afastamento físico é o único caminho para preservar a dignidade emocional. Quando você mora longe, ao menos impõe limites naturais. Quando você tem sua casa, sua vida, sua independência, você decide quando quer estar perto, quando quer ajudar, quando quer se recolher. Mas ao abrir mão disso, por um ideal de proximidade que não se concretiza, você entrega as chaves da sua paz nas mãos de quem talvez nem saiba o que fazer com elas. E aqui entra novamente o ensinamento estoico. A verdadeira liberdade não está no lugar onde você vive, mas no modo como você escolhe viver. Estar perto dos filhos não pode custar sua identidade, sua autonomia, sua alegria, porque se custa tudo isso, então o preço é alto demais. A velhice não é a fase de se encaixar nos espaços dos outros. É a fase de ocupar com inteireza o espaço que é seu por direito e por experiência. Você passou a vida toda servindo. Chegou a hora de existir, com calma, com respeito, com presença verdadeira e não com presença forçada. No próximo bloco, vamos traçar juntos os passos práticos para recuperar a sua autonomia emocional, mesmo estando perto fisicamente. Você vai entender como se reposicionar com firmeza, como proteger sua saúde mental e como reconstruir uma velhice baseada em liberdade e não em obrigação. Porque no fim das contas a vida não quer que você apenas esteja por perto dos outros. A vida quer que você esteja inteiro consigo mesmo. Recuperar a autonomia emocional depois de ter se colocado à sombra dos filhos não é fácil, mas é totalmente possível. E o primeiro passo é o mais importante: reconhecer que você tem esse direito. Você tem o direito de colocar limites, de dizer não posso, de recusar tarefas que te esgotam, de priorizar o seu descanso, o seu silêncio, o seu bem-estar. Isso não é egoísmo, isso é autocuidado, isso é amor próprio. E se você não começar a se proteger, ninguém vai fazer isso por você. Porque quem se acostumou a te ver sempre disponível vai continuar esperando isso, até o dia em que você disser basta. O segundo passo é reconstruir sua rotina com base em você, e não nos outros. Reencontre os pequenos prazeres que você deixou de lado.
caminhar sem pressa, tomar um café fora de casa, participar de um grupo de leitura, aprender algo novo, cultivar uma planta, escrever um diário. Crie espaços onde você seja o centro da sua atenção. Mesmo que more perto dos filhos, você pode e deve ter a sua própria agenda. Quando sua vida gira apenas em torno da rotina dos outros, você se apaga. Quando você volta a girar em torno de si, você floresce. O terceiro passo é construir novos vínculos além da família. Isso não significa abandonar seus filhos, significa expandir sua rede de apoio. Conhecer outras pessoas, cultivar amizades, se abrir a novas experiências. Às vezes, um vizinho é mais presente do que um parente. Um amigo de caminhada ou de igreja pode ser mais atento do que o próprio filho. E tudo bem, a vida é assim. Amor e cuidado não estão presos a laços de sangue. Estão onde há respeito, interesse verdadeiro, reciprocidade. Quanto mais você diversifica sua fonte de afeto, menos dependente você fica emocionalmente. E mais livre você se torna. O quarto passo é resgatar sua autoridade interna. Isso significa parar de pedir permissão para viver do seu jeito. Se você quer passar um dia inteiro sem sair de casa, tudo bem. Se quer viajar, mudar de cidade, cortar relações com quem te fere, tudo bem também. A velhice é a fase da verdade, da vida sem máscaras. E muitas vezes isso vai desagradar, vai incomodar, porque quem se acostumou com sua submissão vai estranhar sua liberdade. Mas você não deve satisfação a ninguém além da sua consciência. E como diziam os estoicos, quem vive de acordo com a própria razão, vive em paz, mesmo que o mundo grite. E o quinto passo, talvez o mais difícil, é aprender a desapegar da expectativa de reconhecimento. Você pode se afastar, pode se posicionar, pode se priorizar, e seus filhos talvez nunca percebam, nunca agradeçam, nunca compreendam. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é que você se enxergue, que você se respeite, que você caminhe com mais leveza, que você durma com a consciência tranquila de que está finalmente vivendo por você e para você. A felicidade na velhice não está em agradar todo mundo. Está em não se trair mais. No encerramento, vamos recapitular os principais pontos dessa jornada e deixar uma pergunta que pode mudar a forma como você encara o resto da sua vida. Você está vivendo sua velhice com autonomia ou está apenas ocupando o espaço que sobrou na vida dos outros? Hoje você ouviu uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer. Viver perto dos seus filhos pode parecer uma decisão sensata, mas se não for feita com consciência e limites claros, pode se tornar uma armadilha silenciosa. Uma prisão emocional onde você troca sua liberdade por promessas de companhia, onde se coloca como apoio, mas raramente é sustentado, onde passa a viver na expectativa de ser lembrado quando o que você mais precisa é se lembrar de si mesmo. Você entendeu que proximidade física não é garantia de vínculo emocional, que estar por perto pode amplificar a solidão, que se doar sem medida gera ressentimento e que mesmo na terceira idade você ainda pode e deve escolher a si mesmo. A sabedoria estoica nos ensina que a paz interior só nasce quando deixamos de depender do que está fora do nosso controle. E seus filhos, sua família, o reconhecimento dos outros, tudo isso está fora do seu controle. Mas sua atitude diante disso não. Agora queremos ouvir de você. Você se viu neste vídeo. Já se mudou para perto dos seus filhos e se arrependeu. Ou está pensando em fazer isso e agora quer refletir melhor. Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua história pode abrir os olhos de outras pessoas. E se este vídeo te ajudou, curta, compartilhe com quem precisa ouvir essas verdades e se inscreva no canal. Aqui você encontra coragem, lucidez e liberdade para viver a velhice com dignidade. E no próximo vídeo, vamos falar sobre os 7 erros emocionais que estão envelhecendo sua mente e como revertê-los. Prepare-se porque o que você vai descobrir pode mudar sua forma de pensar para sempre. Até lá, cuide da sua presença, honre sua história e lembre-se de envelhecer com sabedoria. É escolher todos os dias não se abandonar.
Nos vemos em breve.